algo bem bacana que eu acabei indo pesquisando um pouco, então agradeçam, ou na verdade eu estou agradecendo ao Marcos Dávila, que ele colocou: pode comentar sobre esse pedal e a forma de pedalar? Paf! Daí eu fui atrás de algumas informações. Marcos, obrigado. Pode parecer simplesmente mais um pedal de plataforma, mas tem alguns conceitos que eu achei interessante e eu vou comentar sobre isso. Antes, falar sobre alguns outros poucos comentários. A bike de 2 andares. Foi muito bacana essa da bike de 2 andares. Eu fiz lá o vídeo da bike de 2 andares, quem não assistiu, dá uma olhada. Daí tem uns comentários bem legais. O Giovanni Sacramento: nessa altura nem pensar em usar sapatilha, porque imagina, para quem tem dificuldade com sapatilha, a bicicleta baixinha, o cara já cai e se machuca. Imagina cair lá de cima, o cara tá ferrado. Se tem a altura de 2, o Bike Fit deve custar o dobro. Imagina que engraçado, o cara coloca a bike de 2 andares no Bike Fit, daí o cara do Bike Fit tem que subir numa escada para fazer o Bike Fit. Tem que custar o dobro mesmo. E o teto tem que ser alto, hein? Senão não dá para fazer. Tem que fazer o Bike Fit no quintal. Rafael Rodrigues: 2 coisas ruins na bike de 2 andares. Não tem como pegar vácuo dele e ele não tem como pegar vácuo de ninguém. Concordo, mas aqui em Miami, eu vou arranjar uma bike dessa, hein? Aqui, mas uma bem feita. Eu sei que essa história de bike de 2 andares existe há um bom tempo, mas essa bike do cara que ele construiu é super bem construída. É uma bike que realmente... Até que o cara tava lá pedalando a 35 no plano, descendo a 55, 60 por hora, e a bicicleta super estável. Parecia ser estável, né? Forte. Daí o Arthur Gonzaga coloca aqui: estão surgindo muitas bikes de 2 andares, o motivo disso eu não sei, mas quero uma. Eu também quero uma, Arthur. Eu tô pedalando... Ah, daí pronto. Aqui vem o negócio do Marcos do pedal. Teve um vídeo que eu fiz falando sobre pedalar sem sapatilha. Tem várias pessoas que não pedalam com sapatilha por conta da falta de recurso no ciclismo de estrada. No mountain bike tem várias modalidades que efetivamente o cara não usa sapatilha porque é melhor. E existe ainda uma dúvida, ou na verdade existem pessoas que elas conseguem uma ótima performance pedalando de tênis. A sugestão é que você procure um pedal com uma boa plataforma e, em vez de usar um tênis muito molenga, usar um tênis que ele seja um tênis mais parrudo, mais firme, para ele funcionar como uma boa plataforma de apoio. E geralmente algumas pessoas fazem o contrário. Elas usam aqueles sapatênis da Puma, porque a estética parece de uma sapatilha, a pessoa deve imaginar que o efeito é o mesmo da sapatilha, mas não. Se for pedalar com tênis, procura um tênis mais parrudão, mais rígido, mais duro, sei lá qual que é a palavra. Então o Nicolas Galvão falando que ele pedala de tênis, daí eu vai lá no vídeo e tem o comentário. Daí o que acontece? O Marcos colocou esse comentário sobre esse pedal que chama o Catalista, né? Daí eu olhei e falei assim: bom, mas o que esse Catalista tem de especial? Daí eu peguei e comecei a assistir os videozinhos e ler sobre o pedal Catalista. Eu olhando, falei: não tô entendendo. Daí eu entendi. O James Wilson é um cara que sempre foi envolvido com mountain bike, com outros esportes, treinador, e ele começou a ficar incomodado com a falta de consistência dos estudos que correlacionam o uso da sapatilha com performance. Para ir para esse vídeo e nesse caminho do argumento, eu acho que ficaria muito polêmico. Eu não quero... A minha ideia de explorar esse assunto não é criar essa pergunta se é melhor pedalar de sapatilha ou melhor pedalar de tênis. O que eu acho é o seguinte: você tem que testar o que é melhor para a performance. Não para a questão cultural, não para a questão da aceitação do grupo, para a questão estética. A partir do momento que você está preocupado com a performance, de repente você descobre que tem algo que pode não ser super aceito, como por exemplo, pedalar de tênis no ciclismo de estrada. É lógico que todo mundo vai olhar torto para você. Agora, se você tem uma melhor performance, por que não? Prova disso, na prova que eu fiz no Challenge Daytona,
o Eli pedalou. O que acontece? O Eli, super atleta de esqui, é um cara que tem uma puta consciência corporal e etc. Por conta dos exageros com o esqui, ele acabou machucando muito o joelho. Por conta disso, a sapatilha sempre incomodou. Então, até o momento que ele decidir se ele vai fazer a cirurgia ou não, se isso vai mudar o cenário ou não, ele foi recomendado a usar tênis. E o cara tem uma puta performance, meu. O cara pedalou lá os 90 km em 2 horas e 30, 2 horas e 30 e pouco. Tipo, pedala forte, entendeu? Agora você imagina no mundo do triatlon chegar o cara com uma puta bike de contrarrelógio, com tênis, porque ele usa um tênisão mais pesado para ter uma boa plataforma de apoio, todo mundo olha torto. Só que daí a hora que todo mundo começa a olhar o tempo que o cara faz, daí o pessoal fala, esse cara não é bobinho não, entendeu? Ele sabe o que ele tá fazendo, porque no final das contas o equipamento tá entregando uma boa performance. Mas a história do James Wilson não é simplesmente fazer mais um pedal de plataforma. É o conceito de que você tem o arco do pé, né? E o arco do pé, o arco em engenharia é considerado uma das estruturas mais resistentes. E nós temos o arco do pé, né? Você tem o antepé, o retropé, né? O calcanhar, a parte gordinha do pé, e você tem o arco do pé. Mesmo as pessoas que têm o pé chato, tem lá o arco do pé. Por coincidência ou não, na engenharia é uma das estruturas mais resistentes. No nosso corpo é uma estrutura que suporta o corpo inteiro. E o nosso corpo é assim. A nossa plataforma de apoio são 2 pés pequenininhos e o corpo está gigantesco lá em cima e instável. Então você imagina que você tem um prédio, que a base do prédio, o alicerce do prédio é pequenininho, o prédio, quanto mais alto os andares, mais pesado é a estrutura, nossa cabeça, e além disso o prédio fica fazendo assim. Então vocês imaginam qual que é a sobrecarga sobre o arco do nosso pé. Talvez seja por isso que alguém que criou o nosso corpo tenha pensado na estrutura mais resistente, que é o arco. Tendo dito isso, quando você usa o pedal de plataforma tradicional, que tem uma plataforma pequena, mesmo sendo grande, e a sapatilha, você apoia o antepé, e o nosso conceito é de apoiar o antepé sobre o eixo do pedal. Qual que é o conceito dele? O pedal dele, apesar de parecer normal, ele é muito maior, a plataforma. E esse tamanho aumentado permite com que você apoie o antepé e o retropé, o calcanhar e o antepé. Então você fica com o pé inteiro apoiado, com o arco do pé com a estrutura como se você estivesse em pé, normal, descalço, né, ou com tênis, e isso oferece uma melhor biomecânica como um todo. Eu não me sentiria confortável em bater o martelo e falar assim, 100% certo, mas eu acho que refletir sobre o conceito é muito bacana. E como educador físico, como uma pessoa que adora estudar biomecânica e etc., eu não sei se a resposta definitiva, né? Com certeza isso não vai fazer com que as pessoas passem a usar pedal de plataforma e abandonem a sapatilha, mas talvez o desenho da sapatilha, o desenho do pedal, a forma como é pensado o apoio na pedalada pode sofrer alteração desde que as pessoas abram a cabeça para isso. A gente precisa lembrar que no esporte profissional principalmente, os caras eles são os melhores não porque eles estão fazendo o que todo mundo está fazendo. O Pogacar, o Egan Bernal, o Nino Schurter, o Avancini, toda essa galera que eles estão entre os melhores do mundo, eles não estão lá porque eles estão fazendo o que todo mundo faz. Todos eles estão procurando algo que ninguém está fazendo ainda e que de repente, se você fizer, você pode ter uma performance acima da média. E eu acho que essa é a ideia. Então, Marcos, obrigado pela recomendação, eu gosto de falar sobre isso. Eu falei sobre aquele guidão, que é o guidão estranho. Eu acho que o conceito aerodinâmico é super válido. Não é um guidão bonito, não é um guidão que tem várias coisas para serem resolvidas, mas eu acho que das últimas coisas que eu vi, talvez é uma coisa que talvez seja o equipamento que mais faz diferença, pode fazer diferença na performance. Mas pelo que eu percebi nos comentários dos vídeos, daquele vídeo, todo mundo ficou concentrado na questão Sky. Ah, mas é feio, mas eu não compraria, mas eu não sei o quê.
entendeu? Então, eu acho que nós, como pessoas mais envolvidas com o esporte, quando a gente vê uma coisa estranha, é só tentar entender para onde vai aquilo e se realmente tem que ser algo que é descartado ou se é algo que pode ser considerado, certo? Abraço, galera, tchau!